Olá, eu me chamo Lucas Moscoso, sou psicanalista da Monet. Estou novamente com Gustavo Spechiti, do PITP, e Ferdinando Zapparoli, dos Institutos ESP e Lalang. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Lucas, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Como a gente sempre fala, não sei o horário que vocês estão nos ouvindo neste nosso metaverso. Prazer estar aqui novamente. Boa noite, Ferdinando, como vai? Boa noite, Lucas. Boa noite, Gustavo. Mais uma vez, bem-vindos a esse trabalho, as pessoas que estão nos assistindo aí. É um trabalho que eu estou fazendo com muito gosto, né, e muito feliz por fazer parte dessa equipe agora, e praticamente oficialmente agora. Poxa, oficialmente, muito Agora. obrigado, viu? Estamos também muito felizes com a sua presença. Gustavo, a gente vai falar sobre qual filme hoje? Só para dar as boas-vindas também de maneira oficial, né? Depois de duas participações aí em 2021, né? Estamos aqui agora com o Ferdinando no nosso Cinema e Psicanálise, né? Hoje trazendo o filme sensação do momento, finalzinho de 2021, início de 2022, Don't Look Up, Não Olhe para Cima, filme da Netflix, né, do Adam McKay, o diretor Adam McKay, né, uh, foi, na verdade, ele foi lançado nos cinemas primeiro, né? Para poder participar da temporada de prêmios. Os filmes têm que ser lançados no cinema e passar por 3 semanas para eles serem eleitos, né? Então ele já foi indicado ao Globo de Ouro, a lista do Oscar está aí. Então é um filme meio focado nesse nicho comercial. Aqui no Brasil foi lançado no dia 25 de dezembro, foi o presente de Natal da Netflix e gerou aí muitas polêmicas, discussões, né? Então vamos falar hoje de Não Olhe para Cima e Don't Look Up. Um momento complicado para se lançar um filme, né? Sobre um meteorito que vai cair no planeta no dia do Natal. Pois é, no dia do Natal, né? Então, deixa eu já dar mais ou menos o enredo do filme, para já dar o ponto da nossa discussão aqui, né? Então nós temos uma sátira, né? Então primeiro gostaria de falar um pouco sobre o conceito de sátira, né? As pessoas às vezes confundem sátira com humor, né? É uma sátira política. A sátira, ela tem a função de criticar alguma coisa, não necessariamente de maneira humorística, e fazer com que as pessoas se vejam, né, nessas atitudes desses personagens e, bom, e revejam suas atitudes, né? Se identifiquem, né? Então aqui nós temos uma situação a seguinte: uma cientista, interpretada aí pela Jennifer Lawrence, descobre que um meteoro está para cair na Terra, né? Então, o que acontece? São dois astrônomos aí, né, do baixo escalão, que estão tentando aí fazer alguma coisa. Se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ela é até estagiária, né? Eles descobrem que o asteroide vai destruir a Terra e tentam alertar a humanidade sobre isso. Ela é aluna do Então doutorado. aí, ela é aluna, né? Isso, né? Então o filme já começa com essa descoberta, né? Uma descoberta impactante, eles fazendo as contas, quando eles descobrem que realmente vai acontecer, eles começam a fazer um tipo de tour pela mídia, pelo governo, para alertar todo mundo sobre o perigo disso, né? Que ainda daria tempo de fazer alguma coisa para evitar esse evento, né? E aí começam as alegorias, aí começam as críticas. O próprio asteroide seria uma alegoria à mudança climática, que é uma bandeira do próprio Leonardo DiCaprio. E aí vamos ver sátira da indiferença do governo, da indiferença da mídia com relação à própria crise climática. E está aí lançado o plot do filme, né? O mote principal da história. E aí vão se desenrolar várias situações bastante interessantes.
e bastante atuais. Tanto é que a brincadeira do filme é que fala que é inspirado em fatos reais que ainda não aconteceram, com o pleonasmo aí do fatos reais, né? E está lançado aí o, o desafio, né? Vão destruir o meteoro, vão acreditar em mim, não vão acreditar em mim. E aí começa a saga do filme. O Adam McKay já fez Vice, sobre a política americana, já fez A Grande Aposta, sobre o mercado Uhum, uhum, financeiro, a bolha que estourou, e agora ele fez um filme sobre o negacionismo. uhum. Ferdinando, para a psicanálise, o negacionismo do filme. Pois é, eu acho que são coisas que um dos conceitos muito pertinentes à psicanálise, né, a transferência, e muitas vezes a transferência, que é um conceito que não é próprio só da psicanálise, mas sim de todas as ciências aí que trabalham com o humano, né, é também a transformação de pessoas em pessoas que são acima de qualquer suspeita. Então, quando você tem alguém que testa, como tem no filme, ele testa os seus limites, né, no caso lá, a presidente do filme, né, ela vai testando os seus limites, né, no sentido de aonde que eu estou com sucesso, aquele vídeo que eu fiz alcançou um excelente sucesso, aquela a inauguração de alguma coisa foi um sucesso. Isso vai mostrando assim o quanto é perigoso essa formação de opinião. Então, o negacionismo, nesse caso em particular, eu acho que ele atravessa isso. Eu quero trazer aqui para a ciência, né, e respeitando a opinião de todas as pessoas, mas eu acho praticamente absurdo quando um país tenta refutar ou tenta colocar em dúvida um instituto que para nós sempre foi referência. Quando a gente pensava em ciência lá, eu tenho 50 anos, né? Quando eu estudava lá no primário, já se falava do Instituto Butantan como Instituto das Cobras, um instituto extremamente respeitado no mundo inteiro. Né? Nunca ninguém questionou a manchinha que a gente tem aqui no braço da vacina, né? Diga-se de passagem, até um certo motivo de orgulho. E que na época, quando eu tomava essa vacina, parecia boi indo para o abate, né? Aquele corredorzinho de criança, tuf, 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 era uma vacina, né, absurda e todo mundo tomava, porque era justo. Aí, de repente, o Instituto Butantan se tornou uma coisa absurda, os cientistas não têm mais a palavra a ser levada em consideração, as evidências em termos de falecimentos e impactos em todos os sentidos deixam de ter motivo também, porque alguém, dentro daquilo que se considera correto, ou um grupo de pessoas, começa a propagar uma série de informações erradas e as pessoas vão acreditando pelo simples fato de que ele tem razão. Né? Então, como eu falei, eu sou um astrofísico. Né? Então, eu tenho todas as evidências científicas, matemáticas, físicas, através de fotos, de comprovações e de uma série de coisas que a Terra é esférica ou redonda. Né? Tem lá um achatamento dos polos, etc., mas ela é redonda. Isso, para mim, é um fato. Né? Mas vem lá um rapaz de uma cidade vizinha aqui minha, por exemplo, Apucarana, né, que é uma cidadezinha de lá de 50 mil habitantes, com isoporzinho, com uns coisinhas coladas no isopor, e me prova que não, que a Terra é plana. Já viu um transatlântico cair da Terra? Não. Mas ó, a Terra é plana porque fulano falou. E a partir do momento que fulano falou, eu acredito e pronto, acabou. Então, esse filme, né, apesar de todo né, podem existir críticas sobre a qualidade cinematográfica ou qualquer coisa nesse sentido, né? O Gustavo e o Lucas, que são muito mais inspiradores em filmes, até devem ter falado assim, nossa, cada erro, cada coisa, né, cada piada pronta, mas ao mesmo tempo ele nos leva a questionar isso, questionar uma população que começa a se convencer de algumas coisas a partir de elementos que não são científicos, começam a nos fazer questionar de elementos que eram muito importantes para um país, como é, por exemplo, Instituto Butantan,
e tantas outras coisas. E também questionar a vacina. Ah, mas agora a vacina é feita em 1 ano e 1932 a vacina demorava 10 anos para ser feita. Gente, em 1932 a gente fazia cálculo com régua de conta, né? Era uma régua, nem a calculadora tinha ainda. A gente não conversava com cientista. Hoje eu converso com cientista em tempo real do mundo inteiro. Vejo a experiência acontecendo ao mesmo tempo. Mudou, o mundo mudou. Nós estamos aí globalizados com tudo. Nós estamos falando aqui, tem gente de Portugal, de qualquer lugar nos assistindo. Há de se entender que tudo isso mudou. Essa parte da psicanálise para o negacionismo eu acho interessante. Eu acho que tem muito cacique querendo medir o seu poder a partir de informações que talvez ele mesmo ache que já são absurdas. Eu vou jogar lá, sabe, um cientista, vou jogar lá que a Terra é plana, vamos ver quem compra a ideia? Aí ele percebe que uma galera comprou, daí ele já bota essa galera para trabalhar, e essa galera começa a propagar essa ideia, e aí vai indo, vai crescendo, e às vezes, eu não quero entrar nesse mérito hoje, mas só quero deixar isso muito claro, nós tivemos a volta de febre amarela, difteria, sarampo para o Brasil e em outros países, porque teve um louco nos Estados Unidos que um dia disse assim, vacina provoca autismo. Né? O cara toma, a criança que tem autismo é porque em algum momento tomou vacina. E um monte de gente acreditou. Até a poliomielite, né, que é a paralisia infantil, voltou ao país por conta de uma informação irresponsável, absurda, de uma pessoa que quer medir o seu poder. Isso, para a psicanálise, é extremamente perigoso. Imagina a força de um psicanalista. Para encerrar esse primeiro momento de fala, imagina o sofrimento que você pode causar para uma pessoa que chega na clínica sofrendo, angustiada, com dor, e você fala, meu, você está sofrendo por quê? Você tem um bom carro, você tem uma boa família, você tem um bom apartamento, você tem um bom emprego, e você ainda está sofrendo? Ah, faça-me um favor. Aí o cara está sofrendo porque ele está angustiado com algumas coisas, ele não acha que isso tudo seja bom, e passa a sofrer mais ainda, porque agora, além de tudo, ele não é agradecido. Tamanho da responsabilidade de se ter poder de informação. E o negacionismo, infelizmente, está esbarrando nisso. Traz algumas informações, e o filme faz isso, né? Quer saber se é verdade? Olha para cima. Tá lá, tamanho da estrela, né? Tá aparecendo essa porcaria dessa estrela. Você não tá vendo? Né? Lucas? E diante do perigo, é muito melhor você ter noção do impacto que vai te atingir, do que está vindo em sua direção, do que ir para uma festa e não tô nem aí, né? Tudo, é uma época que tudo vira meme, tudo vira uma dancinha e que as coisas perdem um conteúdo, né? Perdem a essência. E uma das melhores coisas da psicanálise é que a gente lida com a angústia de existir. É exatamente o que você falou. Pode estar tudo aparentemente bem, mas ele está sofrendo, então eu vou olhar com carinho para essa dor. E o que a gente faz é o oposto dessa linguagem. Ah, deixa para lá. Olha como está tudo. Olha o seu carro, olha isso, olha aquilo, olha. Você não devia estar assim. Aí a pessoa que já está no sofrimento, agora também ela tem culpa por sofrer. Eu sou culpado porque nessa posição de privilégio eu não devia sofrer. Gustavo, o que você achou do elenco do filme? O elenco do filme, se você contar a estatueta de Oscar ali, dá uma indicação, dá bastante, né? Então, bom, nós vamos ter aí, Jennifer Lawrence, vamos pela ordem, né? A Jennifer Lawrence era a queridinha dos anos 2010, né? Começou aí, não, foi antes, né? 2004, se não me engano, né? Com 4 indicações, só para aí, né? Um prêmio pelo lado bom da vida. O Leonardo DiCaprio era aquela história, vocês lembram dos memes? Por que ele não tinha um Oscar ainda? Né? São 7 indicações desde 94. A Cate Blanchett, que faz a repórter, né? Num papel bem interessante. Inclusive até o filme ele merece ser visto mais de uma vez, igual o Ferdinando falou, a qualidade do filme cinematograficamente falando pode ser duvidável, né? Mas ele é cheio de detalhezinhos que merecem ser vistos mais de uma vez. O próprio nome do programa jornalístico é RIP, né? Rest in Peace, Descansa em Paz, né?
que a Cate Blanchett está apresentando, né? Ela tem 2 Oscars, então vamos aí, pelo Aviador e pelo Blue Jasmine, do Woody Allen, né? Quem mais podemos destacar aqui? Mark Rylance, né? Que é o dono lá da empresa High Tech. Ele venceu o Oscar recente por Ponte dos Espiões. E eu deixei por último de propósito a Meryl Streep, né? Temos aí Meryl Streep. Nossa, todos os filmes com Meryl Streep você acha, né, que é bom? Bem, 21 indicações ao Oscar, recordista até hoje. Então, um elenco bem forte para mostrar uma mensagem bem forte. É uma agenda política, apesar de falarem que não, o filme tem essa agenda política, o filme é uma sátira política, justamente, ao meu ver, com essa questão da identificação, do negacionismo, a questão do líder, eu acho que é muito importante, né? Aí eu jogaria para vocês aí a questão do líder como a projeção do eu, né? Eu não posso fazer nada, mas se o outro está falando para eu fazer, eu acredito nele, ele vai fazer, né? Então, eu acho que o filme mostra muito isso, com esse elenco aí estelar, né? Com perdão do trocadilho, que estamos falando de asteroide, mas eu acho que só o elenco do filme já é metade do orçamento, se você parar para olhar, né? E num filme que é muito perdão. Não, desculpa. Muito uma linguagem, cinematograficamente falando, uma linguagem que retrata um pouco a nossa sociedade, que é muito rápido. O filme tem essa linguagem internet, essa linguagem, por que não dizer TikTok, onde tudo é muito rápido. Então, às vezes, a gente assistindo o filme, a gente pode se sentir acelerado, né? E com essa sensação de que vai estar... Tudo muda muito rápido. Na mesma hora que estão acreditando no Leonardo DiCaprio, ele está lá, aí ele se envolve com outro grupo, aí ele deixa já a ideologia dele para lá. Então o filme é muito rápido. E ele dá um certo incômodo. Eu senti um certo incômodo assistindo o filme exatamente por essa velocidade. É uma linguagem, uma maneira nova, entre aspas, de se fazer cinema. Nesse quesito. Mas que talvez esteja querendo satirizar e mostrar exatamente isso. Onde que nós vamos chegar com tanta rapidez de informação e que ao mesmo tempo não adianta de nada? Porque, vamos colocar lá, no início do século, 1900, né, você tinha que buscar informações de outras formas. Hoje ela chega aqui, e, igual o Ferdinando citou, em tempo real, né? Então isso deixa um pouco a reflexão dessas coisas. E essa questão do líder, essa questão assim, gente, olha para cima, né? Tá ali, o asteroide está chegando, por que vocês não estão olhando para baixo, estão olhando para o lado? A questão da identificação, porque o líder falou, fulano falou, eu vou fazer. Isso não é novo na história da humanidade, a gente bem sabe, né? O discurso político do líder já destruiu e já fez coisas horríveis, como todos nós sabemos, não precisamos citar exemplos, né? Só que eu Penso que acredito seja um gancho aí com o que vocês falaram. Por favor. Só que eu acredito que as pessoas quase sempre buscam a validação social acima de tudo. Então, uma vez, se uma revista que adorava, pena que acho que acabou, Mente e Cérebro, era fantástica. Há uns 10 anos eu li aquela história. Tem uma pessoa assim olhando para o teto. Tem 5 pessoas olhando para o teto. Vou parar, vou olhar para mim, porque provavelmente tem algo importante acontecendo. Então, diante de um mito, eu que sou fraco, me espelho, e sigo, e copio, e vejo nessa pessoa tudo aquilo que eu não consegui ser, tudo aquilo que eu gostaria de ser. Então, você falou do TikTok, tem uma coisa que eu acho fantástica. Ao invés de eu criar uma história, ao invés de eu criar uma piada, a graça é reproduzir a piada que todo mundo reproduziu. Qual que é o objetivo? Reproduzir a dança que todo mundo já fez. Olha, eu sei fazer essa dancinha também. Eu não vou criar uma dancinha, eu não vou criar uma música, eu não vou criar nada. Eu vou ser igual. E o personagem da Ariana Grande, ele é fantástico, porque ele tem isso de que tô tão triste, minha vida acabou,
Não, amor, desculpa, volte. Ah, sim, como eu estou feliz. E é tudo muito efêmero, e é tudo muito midiático, e talvez as pessoas nem saibam exatamente nomear esse sofrimento, mas não no sentido que sempre foi, de que a gente não sabe de verdade o que está sentindo, mas pior do que isso, a gente não tem a menor noção. É uma angústia da existência e que está sendo tapeada por curtidas. Está sendo tapeada por curtidas. E as curtidas, os aplausos, às vezes nos levam para o meio do nada. O personagem do Leonardo DiCaprio estava muito centrado, era muito bom nisso, estava muito preocupado. Mas, poxa, que mulher bonita, né? E ela está interessada. Olha a roupa que agora eu estou vestindo. Ah, o cientista galã. E aí eu esqueço da coisa mais importante do mundo, que esse negócio vai acabar. E é engraçado. A Kate Blanchett, eu acho que ela é uma das melhores atrizes do mundo. Você citou Blue Jasmine, do Woody Allen, e eu acho o personagem dela em Blue Jasmine, por incrível que pareça, essencialmente muito parecido com o personagem dela no Olho para Cima. No seguinte sentido, estou perdendo tudo, a minha vida está terrível, mas eu não quero descer dessa posição. Blue Jasmine, eu acho que é um dos melhores filmes da carreira do Woody Allen. Acho que é um drama incrível, é 2011, 2012, e mostra a destruição de um ser, mas quer manter o salto, quer manter tudo ali do jeito que era. E às vezes a gente não pode, às vezes a gente tem que olhar para cima e perceber: eu estou mal, abesso, o que vai ser de mim? Estou no desespero. E esse desespero que a gente sente numa ação de psicanálise, a, a gente sente às vezes diante de algumas dores, pode ser fundamental. Pode ser fundamental. Eu Acho acho, eu o acho filme isso tem assim. falhas, mas ele é importante. Oi? Lucas, eu acho isso que você tocou assim é tão importante, né? E você vê que tem um determinado momento do filme que me tocou bastante, que o Leonardo DiCaprio, o artista, o cientista principal ali, ele, quando ele está começando a se envolver com essa mulher e que questionam ele fala assim: nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre fui um ilustre desconhecido, né? Eu nunca passei de nada disso. E agora veja bem, eu estou na mídia, eu estou de roupa nova, eu estou não sei o quê. Até mesmo o casamento passado, a filha, né? Questionam: mas quem é você agora? O que está acontecendo, né? Você sempre foi tão envolvido com o trabalho, inclusive o relacionamento com a filha se perde por conta disso. E em vez de aproveitar esse tempo, né, para poder questionar realmente qual a função do seu trabalho, ele poderia salvar o mundo, mas o contrário, ele se recolhe a ele, por quê? Porque ele precisava viver aquele momento. E o filme tem muitas sutilezas, né? Ele precisava viver esse momento, o cara lá que é o dono das redes de comunicação, das redes sociais, ele via nesse asteroide questões financeiras importantíssimas e ele contrata pessoas para construir lá os foguetes que vão até o asteroide, para explodir o asteroide a peso de ouro, mas não eram cientistas que eram bem preparados, não eram cientistas que estavam trabalhando na NASA, etc. Ou seja, uma das coisas que eu acho que é muito importante no cinema e nesse filme é isso. Se fosse um documentário falando sobre o negacionismo, como teve tantos documentários excelentes por aí, ninguém ia assistir. Mas quando Ninguém você faz assiste. uma metáfora, aí todo mundo vai, ele entra nas graças e todo mundo começa a assistir, e às vezes, infelizmente, é necessário uma metáfora como essa para fazer a gente questionar coisas fundamentais, como o sofrimento humano, como a angústia, como a desvalorização da ciência e do cientista. A menina, né, agora eu estava lembrando, e até fui pesquisar aqui, ela era estagiária de pós-doutoramento. Ela ainda não tinha conseguido, ela Uhum. era estagiária porque ela não tinha conseguido emprego ainda, então ela era supervisionante de pós-doutoramento, ela não tinha conseguido emprego ainda, então ela estava fazendo ali a pesquisa, ela estava concentrada, e como ela não tinha nada que pudesse revelar, assim,
ela ficou em segundo plano. E mesmo quando o cara da NASA, né, o tenente lá, alguma coisa da NASA, percebe que eles estavam falando a verdade, ele vai até a presidente para falar sobre o assunto. Ela fala, depois a gente vê isso daí. Nem ele estava sendo valorizado, ou seja, há que se pensar justamente nisso que você acabou de falar, na ganância, na necessidade de curtidas, na necessidade de reconhecimento a partir do virtual, o que está trazendo um perigo muito grande, porque a gente está medindo tudo a partir do virtual. Eu não tenho nem ideia direito do que está acontecendo na minha casa, mas o importante é que eu consegui, num post que eu fiz no Instagram, 500 curtidas e isso vai ser assim espetacular, né? O importante é isso. Isso Posso só fazer um leva. comentário? Por favor. Desculpa, você falou do virtual. Bom, como, como é o meu trabalho, eu recebo muita propaganda de psicanálise, né? Eu odeio. Por quê? São propagandas do tipo: tenha o maior número de clientes, seja rico, fique muito. Tenha, digamos assim, um atendimento comentado por todos. Poxa, você está indo para o lado da validação social para agir como analista. Você, eu digo a propaganda, né? Não nenhum dos dois, evidentemente, mas eu digo, tu não pode entrar no nosso mundo. O objetivo da clínica psicanalítica não pode ser chegar e falar assim: caramba, consultório lotado, hein? Agora, poxa, esse mês eu ganhei isso. Eu acho que quando as coisas começam a perder a essência, fica num nível que a gente não sabe para onde vai. É como o cientista que eu acabo chamando de Leonardo DiCaprio sempre, né? Eu não me lembro o nome do personagem, mas é como ele. Poxa, ele podia salvar o mundo. Não, mas o que você falou, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo. Olha como ele está importante. Não existe nada mais importante que salvar o mundo. Assim como no setting, não existe nada mais importante do que a pessoa sair dali e a coisa se transformar, a vida dela melhorar, mas não nesse sentido, tá ganhando mais, tá ganhando isso, tá ganhando aquilo, mas no sentido verdadeiro, no sentido de que tá conseguindo lidar com a angústia, tá conseguindo lidar com a dor, tá conseguindo ter uma vida mais plena. E ao invés disso, eu não posso ter uma clínica voltada para o quanto eu sou importante. Eu acho que muitas vezes a propaganda da psicanálise, não a teoria, não o método, mas dos psicanalistas, é uma coisa assim de que atenda muitas pessoas, ganhe muito dinheiro, sua vida vai mudar sendo um bom psicanalista. O pior, se usasse a palavra bom, eu poderia achar que estavam se referindo a que é legal ajudar os outros, mas não é nesse sentido. É bom no sentido de que, olha o carro que você vai comprar. Essa não é a essência da coisa. O Freud é alguém que recebeu uma proposta de Hollywood para colaborar com um roteiro sobre amor e recusou. E não era isso a clínica dele. Você pode ficar rico, seu Freud, dá uma consultoria aqui para gente, fala uma coisa que todo mundo vai gostar. Não, obrigado. Entendeu? Então, eu acho que essa essência é o que mais faltou ao personagem Leonardo DiCaprio e é algo que podia ter salvado o mundo. Eu vou fazer duas pinçadas aqui em cima das falas, que foram dois assuntos que merecem discussão. Primeiro, essa questão da rede social, que é um dos fatores aí discutidos no filme, né? Pegando aí o gancho da personagem da Ariana Grande, né? Que é uma artista e tá lá brigando com o namorado, né? Isso era todo o sofrimento dela. Inclusive, o Leonardo DiCaprio fala com ela: não, o mundo vai acabar, tem coisa mais importante. Aí ela pede ele para parar de intrometer na vida dela. E a rede social, ela causa realmente esse tipo de sofrimento nas pessoas, né? Vamos colocar aí vou pegar o Instagram, porque o visual, às vezes, ele é mais, né? A pessoa posta uma foto lá e a pessoa já começa: eu queria tanto estar ali, aí já começa, né, com o desejo: por que o outro tem e eu não tenho?
por que que eu fiz isso? Eu tenho um like e o outro tem 10. Aí já começa com essa competição. Inclusive tem uma série, eu não sei se está disponível ainda, mas deve estar, Black Mirror, que Uhum. tem um episódio, se não me engano é na segunda ou primeira temporada, não sei, que a moeda do mundo lá distópico era o like. Era o like, a quantidade de likes que você tinha. Você podia comprar uma casa, você podia comprar um apartamento, você podia realizar a vida. E essa moça não tinha essa quantidade de like, então ela vai atrás disso. Isso é efeito aí, vamos dizer, dessa tecnologia, dessa modernidade que é mostrada no filme com o personagem do Mark Rylance, né, que é o dono da empresa. Então, isso gera um sofrimento, isso gera uma angústia, esse mundo social onde as pessoas não se desconectam. Então, para citar aqui o Forbes, é o homem desbussolado por causa disso. Ele não vai ter o rumo porque ele está sempre se comparando com o outro por causa da rede social. Mas a pessoa não vê o que está por trás, né? Ah, o cara está postando lá que está em Paris, vamos dizer assim, né? Mas ele não sabe o que está por trás disso, né? O que ele fez para chegar lá, de bom ou de ruim. A foto está lá. Isso desperta, isso mexe com o que a gente trabalha, que é a questão do desejo. E acho que o filme fala disso. Porque quando o Leonardo DiCaprio, eu também agora não vou me lembrar o nome dele, mas fica até mais fácil para todo mundo identificar. Sai do objetivo dele, que era ajudar a Jennifer Lawrence a mostrar para todo mundo o perigo, e ele se encanta, se cai naquilo ali, então ele está realizando uma vontade dele e o resto, né, acabou. E uma cena que eu acho quando ele cai na real é quando é tarde demais, quando ele está dirigindo, ele vê que realmente ele liga para ela e eles têm aquela cena que para mim é uma cena bonita, é uma alegoria bonita, quando eles estão na última ceia lá, a família, tá, a moça, o menino de rua, o Chalamelão, né, o queridinho aí do Me Chame Pelo Seu Nome. Aquela ali tem uma coisa interessante também com questão de discurso, né? Todo mundo era bam bam bam, mas ninguém sabia rezar. Mas só precisava rezar na hora do aperto. Então ele, que era de rua, que não era estudado, faz a oração. E o mundo acaba. Então ele saiu desse meio tarde demais. Quando ele percebeu, ele já tinha caído na teia lá. E, bom, por causa da sedução, do desejo. É o desejo, né? Ele se encantou com todas aquelas coisas. E o like, ele causa isso. Ele desperta isso. A rede social, ela desperta isso. A rede social é um meio muito rápido de você emitir opiniões. Isso mostra no filme também. Por isso o filme é rápido. As telas de tweets, né? Sem dizer necessariamente que é um tweet, mas a gente sabe. Eu tenho uma notícia aqui, eu dou minha opinião e pronto. A minha opinião tem que ser ouvida e ela não tem embasamento nenhum. Né? Isso acontece. Então, e essa questão que você está falando, Lucas, que é o outro ponto para fazer o pensamento, que é um ponto que me é muito caro, acho que vocês dois sabem disso, que é a questão da publicidade com psicanálise, né? Fique rico com psicanálise, né? Psicanálise holística, psicanálise umbandista, nada contra religiões, mas uma coisa não mistura-se com a outra, né? Uma coisa não se mistura com a outra. Como é que isso engalfinha as pessoas que estão ali atrás de um alívio para aquele sofrimento, são compradas por esse discurso e depois fica difícil de você fazer qualquer coisa por elas. E, então, na essência, eu acho que o filme mostra tudo isso. Por isso que mesmo, e que deixo claro aqui, mesmo não tendo gostado do filme cinematograficamente falando, acho que a discussão é válida. Acho que a pauta colocada pelas pessoas que acompanham foi válida para trazer esse tipo de discussão. E é justamente a função do que eu falei no começo da sátira. A sátira, ela tem essa função. Mas ela é 880, ou você gosta ou você não gosta. É a função da sátira, nesse caso, a sátira política, a sátira social, principalmente num ano importante como o nosso, que é um ano de eleição, né? Acho que vale a pena ponderar esses pontos. O que vocês acham? Gosto bastante, Já. acho importantíssimo isso que vocês estão falando, né?
eu reformei agora no começo do ano eu fiz esse armário, essa estante que está aí atrás, né? Você deve lembrar que nos podcasts passados era um outro fundo aí, né? E quando fiz, a primeira coisa que falaram assim, não, né, algumas pessoas quiseram levar para esse lado, quer dizer, começou. Falei, não, foi um investimento muito mais na minha qualidade, né, na minha qualidade de vida. Eu passo aqui dentro 8 horas, 10 horas por dia, né? Então eu queria guardar os meus livros de uma maneira organizada, eu queria organizar os brinquedos, eu queria ter espaço para guardar as minhas coisas, né? E eu quis fazer isso nesse sentido, em hipótese nenhuma como vocês estão dizendo. Primeiro, a psicanálise não pode estar ligado a nenhum tipo, e eu acho a religião, a doutrina religiosa extremamente importante para quem queira acreditar e depender de qual seja. Isso é uma questão pessoal e só. Mas ela não pode estar ligada a isso. Se eu sou o Lucas, por exemplo, o meu psicanalista é o pastor da minha igreja. Como é que eu vou ter coragem de olhar para a cara dele e falar que eu estou cobiçando a irmãzinha da igreja, né? Principalmente se eu tiver um envolvimento com alguém, seja. Então, quer dizer, qualquer coisa que limite uma fala, né? Não no sentido do inconsciente, não no sentido do recalque, não no sentido do medo de ser falado, né? Por conta do meu julgamento pessoal, de eu não querer falar isso para mim mesmo, já deixa ali a psicanálise com um problema a ser muito bem elaborado. E o filme, ele coloca isso de uma maneira muito importante, que muitas vezes a gente está tão centrado em correr, em conseguir fazer sucesso, em conseguir ter dinheiro, em conseguir ter curtidas, etc., que tem uma coisa que eu achei incrível no filme, né? Quando descobrem que não tem mais o que fazer e que eles vão ter a oportunidade. Gente, esquecemos de falar uma coisa importante aqui. Quem não assistiu o filme, vai lá assistir, porque a gente já deu spoiler para todo lado aqui, né? Mas independente de qualquer coisa. Acho que era a primeira coisa que a gente devia ter dito. Agora já foi, mas também é um filme que já está tão comentado aí que eu não sei, né? Bom, já tá muito aí. Caso Mas você não tenha eu mesmo assistido falei, perdão. Mas tem uma horinha lá que a presidente, né, liga para o cientista que está interpretado por Leonardo DiCaprio, liga para ele e fala, olha, nós não vamos conseguir mesmo resolver nada, a coisa vai ferrar tudo mesmo, então vamos fazer o seguinte, você quer ir numa sonda? A gente conseguiu uma sonda que vai sair da Terra e que vai nos proteger até que acabe todo o problema. Leonardo DiCaprio fala, não vou não, eu agradeço o convite, mas leve seu filho. E ela olha para um lado, olha para o outro, fala. E ele está sentadinho lá no palácio, né? Falando assim, não, daqui a pouco ela vem me buscar, daqui a pouco ela vem me buscar, sabe? Com a esperança de que ela fosse voltar. E ela não leva, diga-se passagem, né? Então, quer dizer, há ali também uma coisa do tipo assim, eu estava tão preocupado, ele estava ali, parecia que era uma convivência tão bonita, mãe e filho, né? Aquela coisa de olha, faça isso, faça aquilo, e ele apoiando e ela dizendo sobre a importância dele, ele lá. A hora que a coisa desandou, a primeira coisa que ela fez foi deixar o filho em segundo plano, né? Depois tem lá as cenas, como a gente falou. Mas é importantíssimo ver como nos últimos tempos, inclusive com a psicanálise, a gente vem dando valor a algumas outras coisas que não são importantes. É lógico, também, né? A minha clínica ficou mais agradável, mais confortável, isso em nome também do prazer, do meu paciente ser bem recebido. Chame você do jeito que você preferir, mas dele chegar num lugar onde ele se sinta acolhido, onde ele se sinta confortável, porque trabalhamos com pessoas que sofrem. Nunca devemos esquecer disso. As pessoas sofrem, elas têm o direito de sofrer. Nós não somos indústria da felicidade que vamos resolver o problema. Diga-se de passagem, depois de uma sessão de psicanálise, a gente chega baqueado, sai destruído e depois a gente se reconstrói de novo, porque é esse o trabalho, é o trabalho da escuta, é o trabalho do não queria ter falado isso. É o trabalho do nossa, olha só. É aquele trabalho que a hora que você se dá conta, você percebe o que estava causando uma repetição, qualquer coisa assim, levando para o lado do filme, é esse trabalho de você conseguir, dentro desse universo plural,
criar um sujeito singular que vai obedecer às regras da sociedade, que vai se relacionar, que vai não sei o quê, mas que tem lá também uma pegada do que você acredita, daquilo que você lutou, né? Talvez o Leonardo DiCaprio, como a gente falou, lutou a vida inteira para que a ciência fosse reconhecida, e quando ele tem essa oportunidade na mão, a primeira coisa que ele faz, ou logo depois, é deixar isso de lado em nome do sucesso, em nome da satisfação pessoal. E a gente estava falando em, acho que eram 6 meses, né, que esse asteroide está chegando. Então, tempo era urgente ali. Professor, eu acho que aí tem a grande sacada do filme. Na hora que a esposa do Leonardo DiCaprio chega e fala: Você quer o professor bonitão? Tudo bem, ele é seu, mas toma aqui o antidepressivo, toma aqui o remédio que ele precisa para impotência, toma aqui. Eu quero chegar no seguinte ponto. Um homem que estava sofrendo muito tinha duas hipóteses: encontrar o sofrimento e talvez salvar a humanidade, ou ignorar e se cercar de coisas felizes, mas superficiais e que não resolveriam a história. A gente está num período de vença a procrastinação, influencie pessoas, convença qualquer um de qualquer coisa. E acho que às vezes o que a pessoa mais quer, quase sempre, é uma mãe, é um pai, é um amor, é conseguir falar sobre o dia que sofreu um abuso sexual, o dia que sofreu um espancamento. São coisas que as pessoas não podem conversar na rua. As pessoas não podem, no dia a dia, elas não podem chegar numa festa e falar sobre essas coisas. Mas quando elas estão diante de alguém treinado para ouvir e que não vai fazer um julgamento, naquele choro, ela pode se libertar. Não que vai ser gostoso. Não vai ser. E eu acho que diante da dor que aquele personagem que precisava de uma pílula para ter uma relação sexual, de uma pílula para sorrir, de uma pílula, ele podia ter visto isso com mais carinho. Mas ele tapeia isso com uma mulher lindíssima, tendo um caso que nem tinha tanto a ver com ele assim. Tem uma hora que ele fala: quero saber mais sobre você. Eu gosto do restaurante tal. Que legal, né? A intimidade deles. Então é muito... São relações muito efêmeras, muito superficiais, que estão pintando uma angústia. Mas a angústia ainda está lá, sabe? É um filme que acho que tem uma mensagem fantástica. Não foi o meu filme preferido, embora eu adore o trabalho do Adam McKay. Acho que ele é um diretor muito competente. Acho que A Grande Aposta é um filme que tem que ser visto, um dos melhores filmes daquele ano, se não me engano, Spotlight, outro filme fantástico. Mas é legal pensar nesse filme, discutir esse filme. Vale a pena ver esse filme, até para se ter uma opinião sobre tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos. É isso. Gustavo? Não, tranquilo. Essa questão que tá falando do personagem do Leonardo DiCaprio me remeteu àquele funcionário, né? Que ele trabalha a vida inteira para ser promovido, e quando ele é promovido, ele por algum motivo consegue ser mandado embora, né? Pelas ações dele, por alguma coisa. E o Leonardo DiCaprio é mais ou menos isso, né? Ele é seduzido pelas coisas quando ele tá para realizar o que ele quer, isso que eu falei anteriormente, né? Por algum motivo ou por outro, aí que nós vamos entrar, os efeitos do inconsciente e tudo mais, né? Então, às vezes a gente não tem controle, às vezes não, a gente praticamente não tem controle sobre essas coisas, né? E a questão que você falou, Lucas, me remeteu também à questão da queixa, né? Queixa que eu digo no sentido de reclamação. Né? Todo mundo gosta muito de reclamar, né? Tá muito frio, tá muito calor, isso, aquilo. E eu acho que na análise, esse lugar de queixa, ele cai, porque não vai ouvir a queixa, a reclamação dele, você vai se responsabilizar por isso, você vai fazer com que a pessoa se responsabilize por isso. Então isso é um processo que dói, a gente sabe que dói.
né? Lembrando que o processo de análise pessoal ele tem que ser constante, e a gente descobre que dói, né? E tirar as muletas da queixa, que é o que todo mundo faz, né? Esconde-se atrás da queixa, da reclamação, é uma queixa, né? Você está aqui por causa de quê? Né? Que é o Achei caso dessa. fantástico. Só pra eu ligar aqui, é o caso da personagem que eu acho da Ariana Grande, né? Porque ela só reclama, ela só tem a queixa. E quando o Leonardo DiCaprio mostra pra ela, não, tem uma coisa mais importante acontecendo, ela pega e responde: você não tem nada com a minha vida. Foi a cena que eu citei. Então você vai pra análise, você tira a muleta da queixa. É um lugar onde se queixar das coisas, nesse sentido de reclamação, tá? Nesse sentido de que tá ruim, você vai me apoiar porque tá ruim, porque não, né, a queixa é solidária, né? A gente sempre acha alguém para apoiar a nossa reclamação, né? E é, Eu acho que aí não traz essa felicidade em pílula, né? Você vai ter de outra forma, né? Uhum. Por favor. é ótimo o que você falou, e acredito que é por isso que o analista não pode ser corrompido. Porque se o analista quiser aquele cliente acima de tudo, ele vai começar a embarcar por um caminho em que eu quero que ele saia daqui satisfeito. Eu quero que ele sempre saia daqui sentindo que eu concordo, sentindo que é isso mesmo, para que ele volte. Porque ele paga bem, porque eu quero. Só que não é isso. É um momento em que às vezes a pessoa vai querer xingar e daí ela vai se sentir melhor. Mas se sentir melhor porque ela entrou em contato com a dor dela e não porque eu fiz uma massagem no ego dela. Acho isso muito perigoso ir por um caminho de massagear o ego de alguém, que é justamente o papel da Kate Blanchett para o Leonardo DiCaprio. Um homem com tantas angústias, mas ele encontra alguém que vai exaltá-lo. E diante dessa exaltação, ele esquece do sentido das coisas. Inclusive, é isso que você está falando, né? Uma discussão que já vem tendo bastante tempo, né? Até uma coisa que me preocupa bastante quando se fala nisso, em fidelizar, né? A moda agora é fidelizar, né? Então, inclusive, fidelizar Fidelizar, é. pacientes, etc., né? Os meus pacientes, né? Na minha clínica, isso é uma opção pessoal minha, eu sempre deixo à vontade. Você pode me pagar por sessão, você pode me pagar por mês, conforme a sua necessidade, mas nunca antecipado. Nunca. Porque pode ser que você não possa vir, pode ser que eu, que doente, não possa ir, pode ser que você não queira mais ficar comigo, daí tem que me ligar, falando, não, eu paguei a sessão, mas eu não né? E para mim foi o comecinho da clínica, Lucas e o Gustavo também, que uma das coisas que mais me angustiava era assim, sumiu. E agora? Ligo, não ligo, pergunto, não pergunto, e chegou um momento que eu decidi que não, isso era também objeto de análise. Se ele foi embora, por algum motivo, ele foi, e tudo bem. E uma coisa que foi para mim também bem interessante, por isso que a gente sempre tem que estar muito atento à ética da psicanálise, ele voltava. Né? Um ano depois, aparecia lá, né? Ô, Ferdinando, tudo bem? Queria marcar uma sessão. Ah, beleza, para que você quer? Como se tivesse tido uma continuidade da sessão, como se nada de. Não, por que você sumiu? Ó, você ficou me devendo sessão passada, nada disso. Começava ali um novo trabalho e pronto. Esse filme, ele traz isso, né? Ele traz justamente isso. Porque o pano de fundo do filme é, primeiro, vamos ganhar a eleição, vamos ganhar dinheiro, vamos manter o nosso padrão. Se eu ganhar a eleição, todo mundo vai ser beneficiado, inclusive o dono das redes sociais, que também vai conseguir mais minério que ele precisa para produzir lá no Vale do Silício mais fortuna. Então, pano de fundo do filme é sempre esse, né? Que o mundo agora está ficando. O meu poder se mede. Falei isso no programa da rádio hoje de manhã. Eu achei. E olha como as coisas se fecham, como é legal, né? Falei, eu queria ser muito reconhecido porque eu sou um professor que fez doutorado, e não porque eu moro num bairro um pouco melhor na cidade de Londrina. Né? Eu não tenho sucesso porque eu moro nesse bairro. Isso aí eu podia financiar em 50 anos e ficar pagando. Agora, o doutorado é um mérito que eu tive, é um sacrifício, é um trabalho, né, de empenho, é abrir mão de algumas coisas, etc. E nem que o doutorado seja lá mais fundamental, mas eu queria que eu fosse reconhecido pelo meu conhecimento, né, por aquilo que eu adquiri
com o meu trabalho, não com aquilo que financeiramente eu consegui aí comprar e, poxa, isso não sei, não sei. Eu acho que as pessoas têm que aprender que se você quiser ter um carro, se você quiser ter uma BMW, não tem problema, desde que isso seja o seu desejo, o sonho em ter uma BMW. Fui lá e comprei porque eu queria, porque meu pai achava lindo e ele não teve oportunidade de ter, porque eu acho um carro maravilhoso, porque eu acho um carro confortável, porque quero segurança para minha família. E não porque, ó, agora eu tenho uma BMW, cheguei no topo, eu estou rico, eu estou bem, eu estou isso, eu estou aquilo, né? A gente já falou isso em alguns momentos. Em algum momento o universo vai ter que pensar e conspirar aí de alguma forma para a gente compreender que ser é muito mais importante do que ter, né? Uhum. A validação social, você está falando, vou ter o carro para ter a validação social? Não, né? É por outras coisas, né? E É o- bem importante isso. Eu acho que o filme fala, traz essas coisas também, por isso que eu até sugiro de se rever o filme com atenção aos pequenos detalhes, pequenas falas, pequenas coisas que aparecem na tela, que entregam essas nuances. É o olhar atento, né? É o olhar para o filme, que é, vamos pegar o olhar do título e levar para outro lado, né? Aí é o não, não é o não olhar, é o olhar, né? E realmente tem isso. Ele vislumbrou certas coisas, né? Como a gente colocou. E quem tinha tudo, que é a personagem da Ariana Grande, por exemplo, da própria Cate Blanchett, que era bem reconhecida, né, no trabalho dela, fazendo o link de novo que o Lucas fez com a Blue Jasmine, que é mais ou menos a mesma situação, se não a mesma situação, num ponto de vista diferente, né? Que tem tudo, mas não tem nada, porque é vazia, né? Porque vamos pegar aqui a ética do desejo, que é o que a gente trabalha com ela, né? Bem interessante esse ponto. e o grande problema de querer ter acima de ser é que você nunca vai ficar satisfeito. Preciso de uma coisa nova, uma coisa nova, uma Uhum. coisa nova, uma coisa nova, e passo a ser um escravo do desejo do outro. Uhum. E nunca vai chegar lá, e exatamente isso que Nunca você vai chegar lá. falou. E uma coisa assim Você. que eu acho incrível, né? Por exemplo, né? Gente, eu tenho que fazer uma fofoca para vocês, tá? Para quem está assistindo aqui, o Lucas. Depois eu abri o Lucas Briga comigo. Ele derrubou os filmes dele lá, eu acho que são, pela contagem que você passou ali, uma quantidade boa que dava para ele ter comprado, né? Conforme as piadinhas de TikTok. Ele poderia ter comprado a Ferrari dele, mas ele preferiu comprar em filmes que ele tem lá colecionáveis, né? Como isso é fundamental, né? Como é bonito a gente aprender a viver aquele querer que não é o desejo, né? Um monte de quereres apontam para um desejo, mas não Uhum. são o desejo. Mas como é legal a gente, né? Ah, por que você tem tanto filme? Não sei. Você já assistiu todos? Ah, nem sei. Talvez até assisti, não sei. Talvez assisti, mas eu não me lembro. E por que você está aí guardado? Porque eu quero. Porque, sabe, é o que eu gosto, é o que me dá prazer. Isso da singularidade, né, de cada um de nós, respeitar o outro sem, né, falar assim, você fala assim, nossa, mas guardou tanto filme, olha que absurdo, né, ter filme aí e ficar colecionando esses filmes, que agora tem tudo na internet, e para quê? Que coisa ridícula, Lucas. Aí você dá uma subidinha lá na minha câmera, você vê que lá no ponto mais alto do meu armário tem um Yoda, né? De pelúcia lá. Ué, Ferdinando, você acabou de criticar meu filme, você tem o Yoda de pelúcia? Tenho. E não foi barato, não, mas é o meu Yoda. Aqui que eu perco que eu não posso mostrar. Tô vendo que a biblioteca do Lucas está um pouco atrás, a minha está na minha frente, mas eu tenho essa identificação com isso. E realmente, geralmente me perguntam: ah, mas pra que isso tanto? Isso hoje tem tudo no stream. Eu falo, mas é meu, entendeu? Eu posso ver a hora que eu quiser, eu posso olhar a hora que eu quiser. O streaming pode sair de lá quando eu menos esperar. Eu gosto de ter. Ah, mas ele é livre no PDF. Eu tenho, tá aqui. Tem. O que eu preciso, pega aqui. É isso. Isso aqui é o Tem que a gente falou hobbies, no outro podcast que são a... Oi? desculpa, tem hobbies que às vezes significam muito para a gente. Eu sei que é estranho, Muito. mas eu adoro o que eu vou dizer. Eu estou analisando pela psicanálise os personagens do Batman.
E eu acho fantástico, sabe? Eu pego o Muito bom. quadrinho antigo, pego a série, Mulher Gato, aconteceu isso, e eu tento aplicar a psicanálise em cada coisinha que eu faço, sabe? Que eu acho que é algo muito da cultura mesmo, a psicanálise. Eu acho que a psicanálise também é um produto da cultura. E, e às vezes, quando a gente está no atendimento, como a gente não consegue, não pode, não deve dar o exemplo de uma outra pessoa, eu falo, olha, tem um personagem de um filme que fez isso. Entende? Aí a pessoa entende a história sem eu violar nenhuma ética. Então, mas realmente é uma paixão que eu tenho desde os 9 anos, 17. Então, tem tempo já. E é por isso que estamos aqui, né? Desde o primeiro cinema e psicanálise, né? Porque a vida nos deu o encontro, nós juntamos as duas coisas, vamos levar isso para uma outra plataforma, né? Então, é o que nós falamos no podcast passado, a questão do tirar do sujeito o que lhe faz bem, né? A sua idiosincrasia, né? Se você tira do sujeito o que lhe faz bem, tirar os seus DVDs, os meus, o Yoda do Ferdinando, né? Vai ficar o quê? E o Roberto Carlos também. A minha Madonna, que está ali atrás, ó, que todo mundo conhece. Então, assim. Pois é, eu falei, bastidor de novo, já que o Ferdinando comentou, eu comentei com você no particular, né? Pode tirar qualquer coisa, você tirar meu cinema, meus livros, minha Madonna, aí complica. Aí ele acrescentou, e o meu Roberto Carlos, ele também vai para a lista. Eu sempre achei que Star Wars poderia ser um curso de psicanálise. Assim. Ali é o complexo de Édipo, ali tem o que você quiser de psicanálise. Star Wars é um negócio fantástico. E eu queria só defender, só para aproveitar para defender uma coisa aqui do Lucas, tá, gente? Isso aí que ele está falando não é psicanálise selvagem, ele não vai sair interpretando tudo. E é isso que a gente tem que entender. Ver psicanálise em tudo não é exercer psicanálise selvagem. Exercer psicanálise selvagem é você está com uma caneta na boca, quer dizer que você tem vontade de fumar. Isso é psicanálise selvagem. Agora, querer pensar o Coringa a partir da psicanálise é uma coisa maravilhosa, super divertido. Né? É gostoso de fazer. Sabe, eu vi uma charge esses dias, lembra do menino do Sexto Sentido? Sim, sim. Aí eu vejo gente morta, né? Aí era ele, assim, naquela cena famosa lá, né? Aí no balãozinho, eu vejo psicanálise. Aí, aonde? Em todo lugar. E teve uma piadinha isso mesmo. essa semana na internet que eu vou te dar risada que às vezes a internet, a psicanálise também tem esse lado, né? Ler Lacan é fácil, difícil mesmo é dobrar lençol de elástico. Né? Ninguém consegue. Eu vi esse, eu concordei. Falei, não, Lacan é fácil, né? Pegam muito no Lacan, né? Independente da linha que você for seguir, né? A gente estava falando a questão do desejo, né? Quando você descobre que você nunca vai ter o seu desejo, chame ele do que quiser, objeto pequeno A, o que você quiser, dá uma tristeza danada, né? Mas a vida é assim. Né? Então eles ficam falando, meu desejo era entender Lacan de cabo a rabo. Eu já falo assim, bom, isso não vai ser possível. Não vai ser. Eu acho que nem ele se entendeu de cabo a rabo. Inclusive, aproveitando o filme, né, voltando ao filme que você falou de desejo, eu acho incrível. Se você pegar, como eu falei, da psicanálise, né? Então, os caras estão lá na sonda, eles conseguem se salvar, e os melhores cientistas, não sei o que lá, eles caem lá num outro planeta, que é um planeta que tem as características da Terra, e eles estão prontos para poder sobreviver com água, com tudo, desce todo mundo da sonda, já meio que querendo comemorar as coisas, e o que tem? Dinossauro carnívoro, o real... O real aplaca, né? O real fala assim, você pensa que vai ser assim? Não, o negócio é aqui, ó, o buraco é mais embaixo. O real sempre volta e nos coloca no chão de novo. É que a gente tava falando dos spoilers, já que já foi avisado o spoiler, é uma cena do final do filme que acontece com a Meryl Streep, né? O Brontossauro, sei lá como é que é o nome, não me lembro, né? Ele pega e pronto, acabou, pronto, abocanhou ela e acabou tudo, né? Então, eu digo assim, que eu sei que quem escuta a gente, e até a gente aqui, dependendo da linha que você for seguir, eu sei que tem lacaniano, freudiano, winnicottiano, que seja, né? A base é a mesma, né? Então, a ética do desejo é a mesma. Né?
Sempre Freud. Bom, eu Alguma acho. coisa, Lucas? Oi, desculpa. Sempre o quê? Sempre Freud, né? Nunca se esqueça, a gente quer Sempre Freud. mexer com Não, psicanálise, vai a a Freud. base é sempre a mesma. É isso que eu digo, a base é sempre a mesma, a base vai ser sempre Freud. Então, é uma outra discussão que se tem aí na formação. Ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo, ah, eu sou aquilo. Bom, Eu isso aí acho já dá que. assunto para outra discussão. Eu acho Diga, que. Lucas, perdão. Não, desculpa. Acabei embolando. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala assim, eu sou isso e só penso nisso, só gosto nisso, disso e isso é o máximo, eu estou querendo suprimir uma falha minha com alguém grande, sabe? Porque ninguém é melhor do que eu nisso. Quando a gente está Uhum. tranquilo, mais modesto, mais, poxa, ali aquilo foi bom, sabe? Aprendi tanta coisa. Talvez a gente lide melhor com a nossa dor. Talvez é porque a gente lide melhor com a nossa dor, com o nosso jeito pequeno, porque somos pequenos mesmo, sabe? Quando a gente reconhece as nossas fraquezas, é bem provável que a gente consiga alcançar as coisas e não seja um reprodutor das coisas. No seguinte sentido, há umas 2 semanas eu li Eric Fromm, foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi tão incrível, eu me senti tão bem, aprendi tanta coisa nova, e nova no sentido, a teoria eu até sabia, mas daquilo entrar em você e você pensar, poxa, eu tenho que agir desse jeito, esse ponto eu tenho que melhorar, estou sentindo um negócio diferente, e não é um dos autores que as pessoas mais recomendam, não é um dos autores que as pessoas mais elogiam, não é um autor que as pessoas batem no peito e falam assim, eu sigo Eric Fromm, e para mim foi fantástico. Então acho que isso é fundamental, sabe? Você buscar o que é melhor para você, sem se preocupar com quanto aquilo vai te engrandecer, que a gente sempre corre o risco de se tornar o Leonardo DiCaprio. Isso é perigoso. Uhum. Isso é Eu, perigoso. A eu, questão do desejo me lembra uma cena do filme que o cara tá lá apresentando, né? O Mark Rylance está apresentando um gadget novo, não me lembro o que é. Ele fala, né? Que ele vai inventar uma máquina que descobre o que, que você vai desejar daqui a não sei quanto tempo. O algoritmo faz uma crítica a isso, né? Então a gente vai já vai satisfazer o seu desejo. Me lembrei dessa cena agora, né? A gente já vai saber o que a pessoa quer e satisfazer o desejo dela. Mas aí já dá uma outra discussão. Mas é aquela história, né? Quando eu consigo aquilo, eu vou querer a outra coisa. Porque aquilo já não preenche mais. Então o filme fala disso e é a sociedade que a gente está nela. que E está é a nessa, pergunta, né? Querer... Hã? que tá nessa cena, inclusive, né? Daí a presidente pergunta, do que eu vou morrer? Ah, você vai morrer comida por um broncossauro lá, não sei o quê, e no final né, Ah, o bicho dele. exato, Ele fala exato. assim, Né? que bicho, que será que é isso? Ele fala, eu acho que é um broncossauro, porque lá Agora eu já sei o nome. né? Eu não tinha nem nome, né? Não tinha Isso. nem nome para ele. Eu acho E é a legal pergunta isso. que se faz. Eu acho Não, pode interessantíssimo falar, isso, Pedro. só para finalizar aqui do que nós estamos falando aqui, desse sentido do filme, é isso, né? De alguma forma, é essa convocação que a gente se faz mesmo, de acreditar naquilo que a gente, né, trabalha. Eu me lembro que assim que eu comecei a trabalhar com a psicanálise, né, a primeira coisa que eu escutei, e, gente, é uma crítica assim que foi dada por pessoas que eu sei lá, porque vou trabalhar com criança. Então tá, eu acho que eu vou ler o Winnicott, né? Daí alguém falou assim, não, o Winnicott não é psicanálise. Começou lá uma série de debates sobre o que era e sobre o que não era. Aí eu comecei a atender criança. Um mês depois que eu estava atendendo criança, eu estava lendo até gibi da Turma da Mônica para conseguir dar conta do que era o universo infantil, de tão difícil que era. Então, há que se tomar muito cuidado, né? É lógico que existem padrões e coisas a serem importantes, mas é importantíssimo você ter a noção de que esse título, né, sou lacaniano e né, pronto, ou sou não sei o quê, ou sou isso, ou sou aquilo, é fundamental você entender que não, né, que você é um psicanalista e o psicanalista vai ter que estudar e vai ter que aprender e vai ter que
se renovar e vai ter que estar preparado e vai ter que pensar, né, em 2019, qualquer um de nós três aqui, 90% dos psicanalistas iriam dizer que atendimento online era uma das coisas mais absurdas que a psicanálise podia criar. Né? É. Até, até que veio o real e disse, não. Não, Estamos aqui, né? É. e agora você É. percebe que é bom e que você consegue trabalhar e que dá certo. É isso. Senhores, É isso. falamos, né, gente? Agora, só para encerrar, falamos, mas que bom, né, que falamos. Então, só para fechar, né, as impressões, como eu já deixei claro aqui, agora particular, não é um dos meus filmes favoritos, tá? Como cinema, tenho minhas críticas, né? Quem acompanha o blog aí, quem já está nos grupos de cinema, já discutiu comigo por causa disso, então por isso que estamos aqui, que eu convoquei vocês dois para cá. Mas aí como que são as coisas, né? Por um bate-papo a gente começa já a revisitar as opiniões da gente, isso é bastante interessante. Então convoco a mim mesmo a fazer o que eu falei para vocês, rever o filme com outras ideias na cabeça, não somente como um entretenimento e como um filme de mercado, né, de modinha, como eu mesmo coloquei, estou falando palavra minha, é um filme da modinha, e realmente foi no final do ano. Então o objetivo era elucidar essas questões, trazer três ideias diferentes, né? Eu ainda acho a Meryl Streep, por mais que os filmes que ela faça, alguns não me agradem, ela ainda é a melhor coisa do filme, aquela, vamos dizer que eu não sei nem se classificar se ela é feminista, porque ela não é nada, né? Ela é um Trump disfarçado ali, vamos dizer assim, uma sátira exatamente a isso. Tem umas das melhores cenas do filme. Eu tenho restrição com o Leonardo DiCaprio, quem já me acompanha aí mais tempo sabe disso. É um elenco assim de primeira, numa história que não é novidade, me lembrou muito, indico aqui, não vai dar para falar muito, Doctor Strangelove, do Kubrick, Doutor Fantástico, ou como Aprendi a Amar e Respeitar a Bomba Atômica. Temos esse subtítulo, é mais ou menos na mesma linha. Como eu aprendi a não me preocupar e amar a bomba. Eu acho. Amar a Bomba, alguma coisa assim, o subtítulo sempre me falha. Como eu aprendi a Com não me Peter preocupar e amar a Sellers. bomba. Com Peter Sellers, que faz três personagens, que é o mesmo gênero de filme, é uma sátira à guerra nuclear. Então, nesse filme também vão estar presentes, mas num outro contexto de socialidade, tudo isso que a gente falou aqui. A questão da identificação, a questão do, né, do desejo, né, a questão do não pode, né, porque a história toda lá gira em torno de não poder fazer uma coisa, aí desperta o desejo de fazer e aí dá problema. Então deixa aí essas indicações, deixa aí esse convite a ver o filme ou a rever o filme, a deixar os comentários aí pra gente. Quem tá no YouTube, gente, fazer aquelas coisas de youtuber agora, né? Dá o like no vídeo, inscreve no canal se não for inscrito, né? Isso ajuda muito. E primeiro podcast de 2022, agora com a presença fixa de Ferdinando Zapparoli, que é sempre um prazer, né? Acho que nós vamos fazer alguma coisa de Star Wars. A gente promete muita coisa, né? A gente tá igual político, promete, tem que cumprir, né? Então, eu tava olhando a lista de promessas, já tava grande, né? Tava o pagador de promessa do Dias Gomes, mas enfim. Lucas, sempre um prazer discutir, trazer essas coisas com você desde o meu primeiro podcast, que era nosso, né? É nosso, não é meu. Agora, aumentando cada vez mais. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Estamos disponíveis no Spotify também. Vou colocar na descrição aí embaixo do vídeo. E olhem para cima, gente. Olhem para cima, olhem para o lado, olhem para trás, olhem para todos os lados. É isso. Obrigado, Ferdinando. Boa noite. Eu agradeço. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gustavo. Assistam o filme de novo. E, gente, a Terra é redonda. Tá? Pode acreditar. Boa noite, gente. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau.